Salve torcida tricolor, a maior torcida tricolor do Brasil, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje é um vídeo rápido de história, só para deixar você mais hypado, mais ansioso pro Choque Rei de hoje à noite. Então, rapaziada, desde já eu peço para que vocês deixem um like, aproveita, deixa um comentário, se você não é inscrito, inscreva-se, compartilhe com seus amigos e hoje tem conhecimento aqui no canal. Valeu, rapaziada, toca a nossa vinheta. You made an excellent choice. Em 1992, esse talvez tenha sido o ano de maior prestígio da história do São Paulo. Poucos times tiveram o prazer de derrotar o São Paulo, um time temido por todos, considerado um dos maiores esquadrões da história do futebol mundial. Não é à toa que aquele time foi apelidado de máquina mortífera do mestre Tele Santana, porque todo campeonato que esse time disputava era colocado como favorito. Só em 92, a tríplice coroa foi conquistada pelo São Paulo. Até poderia ter sido mais se no Brasileiro o São Paulo não tivesse sido tão prejudicado tanto pela arbitragem quanto pelo calendário, que era um negócio surreal. Se você acha que hoje em dia o da pandemia é tenso, é porque você não conheceu os antigos calendários desleais dos anos 70, 80 e 90. Mas mesmo com todos esses problemas, aquele time não deixava de ser um time campeão. Aproveitando o dia de hoje, que o São Paulo vai disputar um choque rei com o Palmeiras, vamos relembrar em 1992, o ano que aconteceu o último confronto entre essas duas equipes buscando o estadual. E vamos entender o porquê que esse estadual é tão especial e é tão guardado com carinho pela torcida do São Paulo. Vamos tentar entender rapidamente todo o contexto histórico. Naquela época, rapaziada, o Paulista, para quem é mais novo, talvez não conheça, o Paulista era considerado um campeonato tão importante quanto ganhar um campeonato brasileiro. Naquela época, os times eram mais bairristas, tinha esse orgulho de ganhar de todos os times do seu estado, de chegar ao topo, vencer o maior rival. Na entrevista que eu fiz com o Zé Sérgio, no Portão 5 Podcast, vocês podem acompanhar momentos que ele conta isso. Como o Paulista foi um campeonato considerado importantíssimo, algumas vezes até mais importante do que a Libertadores aqui para os times do Brasil. Claro que naquela época, depois que o São Paulo conquistou a Libertadores em junho de 92, a Liberta começou a ter um peso maior, começou a ser vista até mesmo pela própria torcida como um campeonato de maior desejo. E naquela época, o Paulista, para você ver como era bagunçado um calendário, era um campeonato muito longo, era desgastante e infelizmente atrapalhava o clube em outros jogos ou com lesões de jogadores. Era um negócio bastante surreal. Só para você ter uma ideia, o Paulista de 92 começou em julho, se eu não me engano 4 ou 5 de julho, e só foi terminar para lá no dia 20 de dezembro do mesmo ano. Então eram meses e vários jogos disputados. Em julho de 92, o São Paulo vivia aquele prestígio de ter conquistado a América pela primeira vez. O clube que vinha sendo sondado por todos os times da Europa, porque dentro do seu elenco, do seu esquadrão, plantel, tinha jogadores de muita qualidade. Naquele mês de julho, o time do Tele Santana estava fazendo alguns amistosos. A gente pôde ver, por exemplo, o São Paulo goleando o Barcelona na final do Teresa Herrera 4-1. Pouco tempo depois, a gente viu o próprio São Paulo ganhando do Real Madrid 4-0 no Ramon de Carranza. E o São Paulo utilizava desses jogos internacionais com times grandes da Europa para preparar o seu time para o Mundial de Clubes. Lembrando que o São Paulo, desde 87, possuía um projeto chamado Projeto Tóquio, que era fazer o time do São Paulo não só ficar preso ao Campeonato Brasileiro, mas também aumentando o seu poderio em âmbito internacional, ganhando a Libertadores e ganhando o Mundial. Então esses amistosos foram importantíssimos para o São Paulo conseguir montar pelo menos um plantel decente e, claro, treinar os seus jogadores para uma possível e eventual partidaça mais esperada do ano contra a Dream Team do Barcelona, né? O time dos sonhos, era realmente um timaço a equipe do Barcelona. O Paulista, querendo ou não, a gente pode dizer que também foi utilizado como uma forma de preparação para o Mundial. Claro que o Tele Santana, que nunca priorizou campeonato algum, para ele todo jogo era importante, ainda queria conquistar o Paulista. Tanto que teve algumas baixas no time, a mais importante delas foi
a saída do Antônio Carlos, zagueiro. Ainda bem que a diretoria da época agiu rápido. Assim que o Antônio Carlos foi para a Europa, eles trataram de trazer Valber, um dos maiores líberos e ídolos da história de São Paulo. Ganhou o Mundial 92, 93, chegou na final de 94. Era realmente um jogador excepcional. Trouxe Dinho, jogador meio atacante, volante, que também foi importantíssimo para aquele time campeão de 92. E também teve um negócio inédito dentro da equipe de Tele Santana. O Cafu, que era o lateral direito, um cara também de muita ascensão. Todo mundo esperava, por exemplo, o Cafu na Copa de 1994. Pela primeira vez, deixava sua função de lateral / ala direita e começava a jogar como meia atacante. Porque em seu lugar começava a aparecer um lateral de muita qualidade, tanto quanto foi a de Cafu. O lateral chamado Vitor. Até hoje, o único brasileiro a ter conquistado 4 Copas Libertadores, cara. Ele conquistou 2 no São Paulo, uma no Cruzeiro e uma no Vasco da Gama, se eu não me engano. Isso já mostra mais ou menos como é que era a qualidade do cara. A fórmula do Campeonato Paulista de 1992 era bem diferente dos dias atuais. Como ele era muito longo, então precisavam de mais times para compor todas as rodadas. Era uma bagunça. Era um campeonato que não existia rebaixamento. Era um campeonato que vira e mexe o seu fará adicionava times que vinham da divisão inferior. Era um negócio assim, cara, juro pra vocês, pior que Várzea era o Paulistão naquela época. Uma bagunça. O Tele Santana sempre reclamava do calendário do futebol brasileiro. Eram divididos em 2 grupos, seja o grupo A e o grupo B. O grupo A ficavam aqueles times que tiveram desempenho médio para bom no Paulistão anterior. O São Paulo foi campeão em 91, então estava no grupo A. No grupo B ficavam os times que não conseguiram ir para a fase final, que ficaram no meio do caminho logo no primeiro turno. Ou seja, os times que tiveram desempenho mediano para ruim ficavam no grupo B. No primeiro turno, como funcionava? Esses 28 times faziam jogos de primeiro a segundo turno. O primeiro turno eram times do mesmo grupo se enfrentando e no segundo turno era um campeonato intergrupos, time de grupo A enfrentando o time de grupo B. Os times com melhor classificação iam para um quadrangular final para decidir quem faria então a decisão do Paulista 92. Naquela época era dividido da seguinte forma: quadrangular então, 2 grupos, 8 times se classificavam, 6 do grupo A, 2 do grupo B. E o São Paulo se classificou em primeiro com folga, sem tirar nem pôr, mérito total. São Paulo brincou nessa primeira fase do Campeonato Paulista. Na fase quadrangular também fez grandes partidas, uma delas foi contra a Portuguesa. O time jogou com o time reserva, se preparando para o Mundial de Clubes e mesmo assim venceu por 3-1. Nunca foi fácil vencer da Portuguesa e o São Paulo conseguiu se classificar muito bem para a final do Paulista. Já a equipe do Palmeiras, que estava começando um novo projeto na vida deles, mais ou menos o que o São Paulo vive hoje. Era um time na fila, era um time que estava tentando se organizar internamente e a Parmalat começava a ingressar dentro do time, investindo dinheiro alto e tentando formar o famoso time dos sonhos. O Palmeiras também, por méritos, se classificou bem na primeira fase. Na fase quadrangular, também com méritos, se classificou em primeiro e foi então fazer essa final de Paulista em dezembro de 92. E o São Paulo venceu por 4-2. Um jogo extraordinário do meia Raí. Raí naquela época era disparadamente um dos melhores jogadores do mundo. Para você ter uma ideia, um ano depois, em 93, Raí seria considerado pela Conmebol como o melhor jogador das Américas. Só nessa final de 92, o Raí meteu 3 golaços. 3, tranquilaços, fio. A dupla Raí e Miller acabava com o sonho ou com qualquer chance de vitória dos adversários. Era impressionante como Raí e Miller jogavam bola. Aliás, não vou nem ficar muito preso a Raí e Miller. Aquele time inteiro era uma máquina mortífera. Começa pelo Zete, catando tudo. A zaga com Valber, tinha Ronaldo. Você tinha Ronaldo Luiz, o grande anjo Salvador. Depois você tinha Vitor, aquele meio campo com Pintado. Você tinha Cafu, você tinha Raí, Miller, Elivelto, Palinha. Porra, era um time que só faltava mesmo um mestre para reger aquela obra de arte, aquele futebol lindo de se assistir. O Palmeiras, mesmo com todos os investimentos, mesmo com um timaço nas mãos,
perdeu por 4-2. E perdeu com honra, porque foi um jogo difícil, o São Paulo precisou lutar demais para sair vitorioso, porque até ali metade do segundo tempo o jogo estava apenas 2-1 pra gente, e se não fosse pela presença do Raí, talvez o placar tivesse sido mais apertado. Uma semana depois, no dia 13 de dezembro de 92, o São Paulo faria a sua final no Mundial de Clubes. Esse sim era o jogo na visão dos São Paulinos. Todo mundo queria que aquele time ganhasse o Mundial. Alguns até diziam que se não ganhasse Paulista, sem problemas. Já vimos ganho em 91 mesmo. O importante era vencer o Mundial. E lá no Mundial, não preciso nem dizer para vocês, o time ganhou bem, jogou de igual para igual contra o Barcelona e saiu vitorioso com também os 2 gols de Raí, fase estrondosa. Os jogadores voltaram de toque a São Paulo, recebidos com carreata, com bandeira, todo mundo lotou a cidade para comemorar aqueles jogadores que foram campeões mundiais. Apesar de toda a festa, toda a comemoração, esses jogadores mal tiveram tempo de comemorar e descansar, porque uma semana depois ocorreria a grande decisão do Choque Rei. Os palmeirenses aplaudiram a vitória do São Paulo. Era impressionante, o São Paulo era um time respeitado, mas eles ainda assim queriam carimbar a faixa de campeão. Já que meu rival vive uma fase muito melhor do que a minha, ganhando tudo, ao menos eu posso carimbar a faixa deles. Mas coitados, ficaram apenas na saudade e na vontade, porque no segundo jogo, mesmo o São Paulo cansado de tantos jogos, no último jogo do ano você soma tudo. Você soma Brasileiro, Libertadores, Paulista, Mundial. Imagina como é que estava a perna dos jogadores. Mas ainda assim eles deram a última fibra para vencer o Choque Rei e fechar aquela temporada com chave de ouro. O São Paulo começa na frente, gol do Miller, que vou falar para vocês que golaço que o Miller marca. Ele deixa o marcador do Palmeiras na saudade com um corte e com muita classe. Ele dá uma rosqueada na bola, uma chapada, e o goleiro César não tem a menor chance de defender. Naquele momento, o Morumbi lotado, mais de 100 mil pessoas pulava e festejava. Olha o Miller, ficou de frente pro lance e pintou! Gol! Vacilar com ele, não pode vacilar com o jogador que nasceu com a identificação do gol. Ele pode não jogar nada, mas de repente cai no pé dele, ele olha, ele toca, ele ajeita, ele faz o gol. Quase ninguém imaginava o Palmeiras tendo algum tipo de reação. Aquele time de São Paulo, como eu falei no começo do vídeo, era imbatível. E um dos cantos que mais marcaram os torcedores presentes nessa final foi um só. Era bem desse jeito que a torcida cantava para seus rivais palmeirenses que dividiam a metade do Morumbi. Chora, Porquimundo! O tricolor é campeão do mundo! Um canto que mais ou menos antecipava uma das maiores zoeiras do futebol moderno. Palmeiras não tem mundial. A torcida de São Paulo naquela época, visionária, percebeu uma maneira de tirar o sarro dos palmeirenses. Para você ter uma ideia, se os palmeirenses de fato fossem campeões da Copa Rio Mundial 51, eles teriam devolvido cantando algum canto sobre essa conquista de 51, mas na verdade, nas arquibancadas ficaram calados. Não tinham muito o que dizer. O time deles estavam sendo surrados pelo São Paulo mais uma vez. E aí o Morumbi só veio abaixo quando, no finalzinho do segundo tempo, os times já estavam praticamente jogando mais equilibrado, o Palmeiras quase que aceitando a derrota. Toninho Cerezo, um dos jogadores que chegou no meio de 92, lá no começo do Paulista, criticado. Algumas pessoas diziam que era velho, que não tinha condições, onde já se viu 37 anos jogar bola. Naquela época, 37 anos era visto como um ancião para o futebol. Eis que o velho Toninho Cerezo calou a mídia novamente e fez o segundo gol do São Paulo num oportunismo da falha do goleiro César. Um gol que os palmeirenses tentaram fazer polêmica, dizendo que foi roubado, mas mesmo com as câmeras daquela época, sem HD, sem 4K, sem VAR, mostram claramente que o gol de Toninho Cerezo foi legal. Bateu, César largou, a bola vai entrar, entrou, gol!
do título! Gol do São Paulo! Quando largou, Toninho Cerezo tocou, o Dida tirou de dentro do gol! Tirou de dentro do gol! A câmera é clara! Olha o replay! Veja no replay! César largou, Toninho tocou, a bola foi e entrou! Entrou claramente! E no momento do gol do velho Toninho Cerezo, o Morumbi veio abaixo, os bandeirões subiam, os mastros balançavam, as arquibancadas mexiam como um navio de tanta gente pulando. E junto com toda aquela emoção, do nada, aquelas chuvas de verão de dezembro, caiu sobre o Morumbi. Um verdadeiro dilúvio. Tanto que o clube do São Paulo precisou correr antes de estragarem os fogos de artifícios e começaram a soltar os fogos 5 minutos antes do término do jogo. Então, nas transmissões da época, mesmo ainda o Palmeiras jogando, perdendo de 2-0, as televisões tocavam o hino do São Paulo. São Paulo já era o campeão. Não tinha mais o que o Palmeiras fazer, não tinha a menor chance. Os palmeirenses até chegaram com um gol de honra, o Zinho marcou no finalzinho, aos 45 minutos, mas aí não adiantava mais nada. Apito final, São Paulo bicampeão paulista, fechando então a sua tríplice coroa daquele ano. Campeão paulista, campeão da Libertadores e também campeão mundial. Esse foi o último encontro entre São Paulo e Palmeiras em uma final do Paulista. Agora, 29 anos depois, essas duas equipes voltam a se enfrentar em condições bastante diferentes e vamos ver se essa história rica de mata-mata, eliminação para cima do Palmeiras, segue positivo pro lado do São Paulo. Pelo menos é isso que eu espero. Fechou, torcida? Então tá aí, rapidamente, um vídeo de história. Gosto de fazer esse vídeo de história. Tentei fazer o mais resumido para que vocês possam entender de maneira rápida. Fechou, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado. Então, se vocês puderem deixar um like, eu ficaria muito agradecido. Comentários estão livres para vocês escreverem o que vocês quiserem. E se vocês não conheciam o canal, gostou do conteúdo, aproveita para se inscrever e ativa o sininho. Compartilha com a galera o trampo do Acervão. Fechou, rapaziada? Tamo junto sempre. Forte abraço. Vamos, São Paulo!